E aí, você sabe o que é uma rapieira? Vamos ver um pouco de tudo sobre ela e a sua história no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Tá? Se você gosta desses assuntos, desse tipo de espada e tudo mais, já se inscreve aí no canal. Tá, então antes da gente começar tudo aqui, eu tenho que dar um contexto histórico, tá? Porque nesse vídeo a gente vai falar então de definições do que é uma rapieira, meio que contar de onde ela surgiu e fazer algumas comparações, tá? A nível mesmo de entendimento, de curiosidade. Então, rapieira foi o nome dado para um tipo de espada e talvez mais de um tipo de espada, tá? Isso no período. É claro que hoje, conforme eu digo aqui várias vezes no canal, a gente usa termos modernos, tá? Então a gente usa eles para definir muito bem as coisas, para que fique mais fácil da gente estudar e até se comunicar, tá? E cada um entender do que o outro está falando. Então quando eu falo rapieira para alguém, ele vai saber que é esse tipo de espada e não uma side sword, não uma small sword ou né, um espadim ou qualquer outra coisa do tipo. Mas no período houve essa confusão, tá? Então você vai ver, por exemplo, em alguns tratados, inclusive, por exemplo, no Tratado do Maia, chamando uma side sword de rapieira, né? Muitas vezes você vê isso, a Maia's Rapier, né? Rapieira de Maia, ou quando na verdade você está lidando ali com uma side sword. E se você quer saber exatamente o que é uma side sword, já tem um vídeo aqui no canal, tá? Assista lá depois desse ou antes desse, tá? E aí você vai ter uma ideia melhor do modo geral do que é uma side sword. Tá, mas o que acontece é que sim, as side swords já foram chamadas de rapieira na história, assim como a rapieira também já foi chamada assim, e assim como até os espadins, né, também já foram chamados em algum momento, principalmente ali no século XVIII, de rapieiras, tá? Então o que acontece é que muitas vezes no tempo histórico você tem essa confusão, né, e em alguns momentos você percebe que o entendimento do pessoal de rapieira é que era então uma lâmina voltada para perfuração, uma lâmina de 2 gumes voltada para perfuração. Então podia ser um espadim, podia ser uma rapieira ou podia ser uma side sword, no final ela é tudo chamada de rapieira. Mas hoje não é bem assim, tá? Como eu falei, hoje a gente precisa de definições um pouco melhores e a gente tem essas classificações para ajudar a gente. Então nesse vídeo a gente vai falar realmente do que são as rapieiras. Tá, e quando surgem as rapieiras? Elas surgem ali em algum momento no século XVI, tá? Nos 1500, provavelmente mais para meados de 1500. Então, elas vêm da evolução natural das espadas, tá? Ainda vai ter uma série de vídeos aqui no canal sobre a evolução da espada, né? Isso falando de espadas ocidentais, e onde eu vou abordar numa série de vídeos a evolução da espada desde as espadas da era de bronze. Eu ainda nem comecei porque realmente vai dar muito trabalho, né? Principalmente períodos que eu não estou... o meu conhecimento é tão profundo quanto, por exemplo, da Idade Média e de outros períodos mais na frente, né? Mas a gente vai abordar toda essa linha. E basicamente a rapieira, então, uma evolução da side sword. Tá, mas ainda assim não quer dizer que as side swords desapareceram, elas conviveram no mesmo período. Tá? Então, basicamente, a side sword é uma espada medieval, né? A espada medieval de uma mão, que muitas vezes ficou um pouco mais fina, mas que o principal, né, diferencial dela é que ela começou a ganhar guardas mais complexas. Tá, e a rapieira vem exatamente nessa pegada. Ela é basicamente essa mesma guarda mais complexa da side sword, tá, com anéis, né, e o que a gente chama de swept hilt, tá, só que colocado numa lâmina então mais fina e geralmente mais comprida, onde ela vai ser muito mais focada então na perfuração. Porque uma side sword é uma espada muito voltada para o corte, para perfuração, mas que muitas vezes é voltada para o corte. Ela pode ter um perfil de lâmina muito semelhante ou exatamente o mesmo de uma espada medieval, lá da tipologia Oakshott. Já uma rapieira, ela vai ter uma lâmina normalmente mais comprida, tá? Nem sempre, mas na grande maioria dos casos, e muito mais voltada para perfuração, tá? Ela continua sendo a espada
de corte e perfuração, ela é capaz de cortar do modo geral, mas ela tem o seu foco muito mais mudado então para perfuração, tá? E ganha nessa questão do alcance. Chegar, claro, no extremo de ter alguns tipos de rapieiras onde elas realmente não conseguem cortar, tá? Onde você vai ter lâminas realmente bem finas, onde ela vira uma seção, né? Uma geometria quadrada, tá? Ângulos de 90 graus, onde aí você não vai conseguir cortar efetivamente nada. Então ela surge no século XVI, né? Principalmente na região da Espanha, tá? Espanha, Itália, é meio que debatido ali, mas por aquela região, tá? Próxima ali de Espanha, surge também, né, muita coisa na Itália, mas até onde eu sei realmente é dado esse crédito à Espanha, tá? E ela vem como espada roupeira, e roupeira dá realmente a entender uma ideia de uma espada para ser usada, né, com a roupa formal, com a roupa civil e até mesmo uma roupa de corte, né, em ambientes de corte, de nobreza. E é isso meio que implica uma diferenciação entre uma espada que você porta, né, na sua roupa, na sua vida civil, com uma espada militar. E essa é a primeira vez na história onde a gente tem essa diferenciação, né, onde as pessoas vão ter uma espada para portar no seu ambiente civil ou de corte, etc., com uma outra para sua vida militar, né? Inclusive a gente sabe de figuras históricas que era justamente assim, ó, que a gente tem, né, registros onde ele teria uma rapieira, tá, para sua vida ali civil, seja de duelo, de defesa, até de corte, etc. E ele tinha uma outra espada, né, geralmente mais robusta, né, lâmina mais larga, mais voltada para corte, qualquer coisa que seja, para sua vida militar, tá? Muitas vezes uma guarda de cesto, tá? Backsword ou espada larga de guarda de cesto, qualquer coisa do tipo, ou mesmo a side sword. Isso porque, assim, na Idade Média, na grande maioria do período e dos lugares ali na Europa, não era comum as pessoas usarem espadas ou mesmo serem permitidos, né, os civis usarem espadas. Então você tinha alguns poucos locais, como por exemplo, né, nos reinos na Alemanha, que às vezes você tinha essa liberdade, né, das pessoas portarem espadas, mas o que acontecia é que a maioria das pessoas não usavam, tá? E a maioria das pessoas nesse período, em todo lugar, normalmente portavam um tipo de adaga, seja para proteção, né, ou para um uso, qualquer coisa que seja. Então realmente não era comum. E aí no período da Renascença, né, no período ali dos 1500 e alguma coisa em diante, realmente começou a se ficar fashion, né? Começou a virar uma moda se utilizar espadas, né? E isso virou e acabou que isso foi bem liberado em toda a Europa, então era relativamente bem comum tanto os nobres quanto os civis portarem espadas, né? E os cavalheiros, né, os nobres e que tinham títulos, etc., sentiam que era praticamente uma obrigação eles utilizarem algum tipo de espada. E essas espadas então começaram a ser cada vez mais ornamentadas, né, bonitas, e mostrar o seu status e aquilo tudo que a gente já sabe. Então, justamente por virar um item de vestimenta de cavalheiros, né, muitos compravam, usavam, e nem sempre eles sabiam utilizar uma espada, né? Então você tem esses casos onde cavalheiros muitas vezes acabavam engajando em algum tipo de duelo sem ter noção alguma de como usar uma espada, tá? Mas não pense que porque ela era uma arma civil, ela não foi também militar ou usada em campo de batalhas, porque sim, ela foi, tá? A gente sabe de muitos oficiais, de muita gente que, sim, né, portou rapieiras em campo de batalhas, e elas foram utilizadas, tá? Então você tinha essa diferenciação ao mesmo tempo que também não tinha. Muita gente portava e usava as suas rapieiras em campos de batalhas. E durante esse período, com toda a modificação, né, na época de você ser permitido usar espadas, como muita gente tendo acesso, e o uso, é claro, já aí da questão das armas de fogo em campo de batalha, então você tem nessa época um caldeirão de coisas acontecendo que vai culminar no desenvolvimento dessas guardas, né? É claro, antes disso, ali já no século XV, você tinha guardas
complexas, né, ou começando a se tornar cada vez mais complexas. E aí no século XVI, quando surge a rapieira, você tem então guardas bastante complexas, né? E talvez isso seja uma contribuição de cada vez mais gente utilizando espadas, né, ou das novas mudanças no campo de batalha, uma coisa assim que na verdade é muito difícil, se não praticamente impossível da gente dizer, foi por causa disso ou por causa daquilo, né? Mas a gente tem indícios para acreditar que essas são algumas das razões do desenvolvimento, né, das guardas nas espadas durante esse período. Bem, mas vamos para algumas definições então do que hoje a gente considera que é uma rapieira. Tá, então falando de lâmina, né, que acho que é o principal. As lâminas costumam ser relativamente bem finas, é claro que não dá para dar uma medição e dizer a partir desse momento agora é uma side sword. Não, vai-se o bom senso, tá? Para definir, porque muitas vezes você vai ter algumas espadas que vão ser meio que do caminho e fica difícil, né? Até porque todas essas classificações, como eu já falei, elas são completamente artificiais, né? Você não tinha espadas sendo feitas em fábrica, em modelo, né? Essa aqui é a série 9000, entendeu? O modelo patenteado tal, X, né? Você não tem esse tipo de coisa. Então, tem essas convenções, né? É uma lâmina relativamente bem fina, de corte, de perfuração, de 2 gumes, tá? Isso é importante. Ela corta dos 2 lados em toda a sua extensão, por mais que de repente ela pode ser mais afiado numa parte ou menos na base, o que quer que seja, mas é uma lâmina de 2 gumes, tá? Então, muito voltada para perfuração, geralmente bem comprida, tá? Essas lâminas podem variar bastante de tamanho, de 90 centímetros, 1 metro de lâmina, 1,10 m, 1,15 m, às vezes até um pouco mais. Mas não que não existam também outras menores, tá? Também tem exceção para tudo. E ela possui uma guarda complexa. Isso pode ser uma guarda swept hilt, como a gente chama, né? Pode ser uma guarda em copo, como essa aqui, que é muito comum, principalmente ali no século XVII, né? Esse tipo de guarda, né, com copo, com a guarda em cruz, o knuckleball, ele surge ali no século XVII, tá? E ela foi esse modelo era usado principalmente na Espanha, Portugal e na Itália, tá? Enquanto que fora, né, nos outros demais países da Europa, geralmente era mais usado realmente o swept hilt e até outros tipos de guarda, tá? Guardas de anéis, Pappenheimer, e vários outros. E é claro, é uma espada de uma mão, tá? Não se tem rapieiras de 2 mãos. É uma espada sempre usada para uma mão. Geralmente o punho aqui é relativamente também bem curto. E uma coisa que é interessante é que muitas vezes as pessoas olham para essa espada, para o perfil de ser uma lâmina fina e acham que é uma espada super leve, né? Como é um espadim que é super leve, né? Ou então como é o florete, que é a arma de treino do espadim, ou maepe, que é a espada da esgrima, né? E acham que é super leve e ágil. E claro, ela é uma espada ágil, principalmente para controle de ponta. Ela consegue ser muito rápida, tá? Muito precisa. Você tem o ponto de balanço jogado mais perto da guarda, então você tem um controle de ponta incrível, entendeu? Mas ela não é uma espada super leve, ela é uma espada até relativamente pesada. Ela é bem comum as rapieiras pesarem em torno de 1 quilo, né? Como eu disse, elas basicamente são espadas medievais, né, de uma mão, que você pega aquela massa e estende para uma lâmina mais comprida, tá? E joga um pouco na complexidade da guarda. Então, muitas vezes, uma espada de uma mão medieval e uma rapieira tem o mesmo peso. Então, assim, é relativamente comum as rapieiras terem 1 quilo, às vezes até 1,1 kg, 1,2 kg e podendo chegar até mais. Então, muitas vezes você vê, né, em filme uma rapieira, uma lâmina parecida, né, com a rapieira, uma espada que simula uma rapieira e se movendo super ágil, super rápido, como se fosse um florete ou qualquer coisa assim de esgrima, quando na realidade uma luta bem realística de rapieiras, né, não se parece nada com aquilo. E falando então em luta, é relativamente comum então nos tratados se focar bastante no uso de ponta, tá, e na manipulação dessa ponta e uso de perfuração. É claro que você tem também
os cortes, né, os movimentos de corte, mas ela é uma espada bem focada para perfuração, de um modo geral. E você tem muitos tratados ali, principalmente italianos, né, mas você vê rapieiras sendo usadas, né, e tendo tratados, é claro, de outras regiões da Europa. Mas então, qual que é a diferença de uma side sword e uma rapieira? Tá? Elas são espadas que conviveram no mesmo período. Como eu falei, a rapieira ela é basicamente uma evolução da side sword. E a side sword é basicamente uma evolução da espada de uma mão medieval, né, da arming sword. Só que as side swords, né, não sumiram, elas continuaram em uso durante o mesmo período que as rapieiras, né? E você vai ver que as side swords, é claro, essa aqui é uma side sword, mais um modelo ali do século XV e tal, com guarda bem simples, né? Eu já fiz um vídeo dedicado a side swords aqui no canal, assista lá. Mas então, é relativamente comum no mesmo período você achar side swords e rapieiras com a mesma guarda, né? Principalmente aquelas guardas swept hilt. Não é muito comum, até onde eu sei, nem um pouco comum, eu nunca vi um exemplo de side sword com guarda de copo, tá? Geralmente quando você vê uma guarda assim, ela está em rapieira. Então não é nada comum se ver em side swords. Mas a diferença das duas, então, não está na guarda, porque elas podem ter exatamente a mesma guarda, mas está na lâmina, né? A side sword muitas vezes é uma lâmina menor, tá? Uma lâmina de tamanho de espada medieval, então ali a gente está falando de 80, 85, às vezes 90 centímetros, entendeu? Mais ou menos nessa média, vamos jogar assim. E que ela é, muitas vezes, focada no corte, tá? Costuma ser, é claro, uma espada de corte e perfuração, tá? Mas geralmente ela tem uma lâmina mais larga, tá? Para melhorar justamente a questão do corte. E principalmente as de início, né? Aqui falando então de século XV até XVI, ela vai ter lâminas ainda de espadas medievais, né? Lâminas ali da tipologia do oakshot, enquanto a rapieira, então ela tem uma lâmina também de corte e perfuração, mas geralmente bem mais comprida e mais fina. Então a diferença está principalmente no propósito e na espessura da lâmina, né? Rapieira tem então lâminas mais finas do modo geral. Mas vai sair ainda um vídeo aqui no canal fazendo uma análise um pouco mais profunda e contando aí as semelhanças e diferenças entre essas duas espadas. Bem, mas um fenômeno também acontece ali no século XVII, que é uma outra espada que surge descendente então da rapieira, né, que são as rapieiras transicionais, né, ou espadins, né, small sword, com corte, né? Então ela é na verdade o meio caminho, né, o elo perdido entre a rapieira e o espadim, né, tradicional que a gente conhece, né, small sword. Então que ela é uma espada com uma guarda de espadim, é claro, essa aqui já é uma guarda um pouco mais moderna, né, muito voltada para as guardas usadas em espadins de corte, mas você tem, mas em geral, vou estar colocando a foto aí para vocês, a rapieira tradicional, né, o espadim do início, tem já a guarda de espadim, então muitas vezes com a concha em cima, com lugar para você colocar os dedos, igual a rapieira aqui, né, com os anéis para o dedo. E você tem uma lâmina também de corte e perfuração de 2 gumes, tá, afiada, e que muitas vezes pode ser relativamente longa, como essa aqui. Tá? Então, você já tem bastante semelhança nas lâminas e já fica bem difícil de distinguir um pela outra, né? Um com a outra. Então, essa distinção acaba sendo principalmente no cabo, e que, é claro, muitas vezes a lâmina é muito mais leve, tá? Como eu disse, a rapieira, né? Bem comum pesar aí em torno de 1 quilo. Essa aqui pesa mais ou menos 600 gramas no total, então é uma diferença relativamente grande, né? Então aqui chega um momento em que é difícil dizer só pela lâmina, né? Olhando, é claro, quando você pega a sensação é diferente, mas se você vai fazer uma análise da lâmina, essa aqui, né? Os espadins transicionais, as rapieiras transicionais,
elas têm praticamente lâminas de rapieiras. Então, a diferença realmente se dá pelo cabo. Então é aqui onde a gente começa a separar o que é espadim de rapieira a partir do cabo. E elas vão ter, então, momentos, né, elas vão viver em conjunto durante um tempo até realmente esse modelo aqui quase desaparecer e você só ficar com os espadins mais tradicionais, né, de lâmina triangular e que são realmente bem leves, tá? Às vezes pesando 400 gramas e tal. Então se torna uma espada diferente. E o espadim, né, recebe esse nome, né, de small sword, principalmente porque ele é menor, né? Então as rapieiras são consideradas, né, espadas longas, entre aspas, né? A espada convencional, vamos por assim, da época. E aí, por espadim ser uma espada menor, né, tem uma lâmina um pouco menor, mesmo que ainda seja bem comprida, então ela vira a espada pequena, né, small sword, o espadim. Mas e aí, já conhecia tudo isso sobre as rapieiras? Me conta aí nos comentários, entendeu? Que eu quero saber. Definitivamente a rapieira é uma das espadas mais fascinantes que tem da história, tá? E ela é uma espada extremamente mortal, tá? Foi uma espada muito usada em duelos, tá? Se aconteceu muitos duelos usando rapieiras, então elas, né, mataram muita gente, foram muito mortais, tá? E elas talvez seja ainda considerada até hoje a espada assim, a maior ou ultimate, né, das espadas de duelo, principalmente pelo seu tamanho, tá? Ela é muito longa, tem uma ponta muito rápida, a estocada, né, mais difícil de se defender, né, porque o corte, muitas vezes você tem esse movimento em arco, né, que é mais fácil de você ver, de você fazer defesas, né, enquanto que a perfuração, o cara já está aqui estendido, ele só vai fazer um lunge, né, então é mais difícil de você prever. A ponta é ágil, você tem um controle muito bom, você tem precisão muito boa de onde você quer atingir. Então, para muitos, é a espada perfeita para o duelo. E é meio que difícil de rebater isso, porque uma rapieira contra quase qualquer outra espada, ela te dá muita vantagem, tá? Principalmente por essa questão da extensão dela. O tamanho faz diferença num duelo, tá? É claro que uma pessoa com mais habilidade, com muita experiência, ele pode superar essa questão do tamanho, da distância e vencer tranquilamente, mesmo com a espada mais curta, não tem problema. Mas a questão dela naturalmente te dar uma vantagem, ou de você ver, se você se vê numa desvantagem quando você enfrenta a rapieira, traz uma questão, é muito forte, né? E traz também uma questão psicológica para o momento e tudo mais. Então essas são espadas, cara, incríveis da história, tá? E elas foram utilizadas em diversos contextos, em diversos lugares. Então, desde de espadas civis, de corte, e até aqui no Brasil, tá? Porque, como nessa época a gente já tinha os portugueses aqui, então a gente sabe que ela foi portada e bastante usada aqui na época, né? Existem rapieiras aí que tem colecionadores aqui no Brasil que tem rapieiras de época que foram usadas aqui no Brasil, entendeu? Rapieiras, os bandeirantes utilizaram rapieiras, então, assim, são espadas realmente fantásticas. E eu quero saber de vocês o que vocês acham das rapieiras, se você gosta, não gosta, o que desgosta, o que mais gosta, se você já sabia de todos esses fatos e o que você quer mais saber sobre elas, porque é claro que a gente vai ter mais vídeos, né, sobre esse assunto, é claro, assim como eu tento fazer com todas as outras, né? E é claro, aquelas comparações que a gente gosta de fazer também, uma versus a outra e tudo mais, né? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve aí, deixa seu like, tá? Comenta, vamos gerar discussão aí nos comentários, envia para alguém, entendeu? Compartilha e a gente se vê então no próximo vídeo e falou!